Olá, queridos e queridas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Direto, o seu podcast da liderança. Seguindo nesse clima aqui do bate-papo um pouco mais diferente, a gente já falou 2 vezes sobre onde tudo caía nos resultados, né? Falamos sobre hábitos, falamos sobre paradigmas. Agora a gente vai falar hoje sobre outro assunto. E nesse estilo de bate-papo aqui mais educativo, mais didático, um pouco mais diferente, um pouco diferente, né, daquele bate-papo quando você tem um entrevistado tão rico quanto. Então é importante, é um momento diferente. Então a gente vai estar intercalando entre aqui os entrevistados, uma parte mais didática. E comenta aqui se você está gostando disso aqui, se eu devo seguir com essa parte aqui, essa parte mais didática. Foi pedido de algumas pessoas que me acompanham, que seja mais essa parte mais educativa. Mas comenta aqui se você está gostando desse estilo, se está legal, se a gente deve seguir, tá? Porque é importante a sua informação, que em cima dessas informações, da sua necessidade, que a gente vai trabalhar aqui o podcast. Beleza? Se você ainda não me acompanha, sou Jorge Pereira, especialista em produtividade, em liderança produtiva, desculpa. Eu estou no Instagram como Jorge_Pereira, Jorge com 2 Gs. Ali no Instagram eu sempre estou colocando ferramentas, livros, informações, tudo sobre liderança. Na parte do TikTok eu estou como podcast_papo direto. Ali a nossa comunidade do podcast está aumentando bastante, está sendo bem legal, porque está sendo bem dinâmico, porque a comunidade está aumentando bastante. Então comentários, está bem legal. Ali estão os cortes do podcast, tudo que a gente está fazendo sobre o estúdio, tá tudo ali. Tá sendo bem legal. Então, se você não me acompanha nessas redes sociais, acompanha lá. Se você ainda não viu os outros podcasts, os entrevistados, tá bem legal, tem bastante informação, tem bastante conteúdo, pessoas de primeira qualidade falando, passando informações, como que é a gestão na parte deles, como que eles fazem com a gestão do dia a dia. Beleza? Tá sendo bem legal. Então, se não acompanhou ainda, não viu nada, ou viu alguma coisa, volta lá, acompanha desde o primeiro. Tem todas as informações e tá bem legal. Busca lá a informação, conteúdo que a gente trabalha para que esses conteúdos possam ajudá-lo nessa parte da gestão de equipes, gestão de pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui, beleza? Vamos falar hoje sobre conhecimento influenciando em resultados. Quando a gente fala de conhecimento, o conhecimento ele é muito amplo, né? Que você fala, porque conhecimento pode ser muita coisa. E conhecimento tem que ser meio perigoso também, porque normalmente eu tenho um grande mentor que chama Jacob Patrick, que ele fala que o conhecimento te escraviza às vezes. Por que eu falo isso? Porque às vezes quando você fala em conhecimento, às vezes fala, olha, eu sou isso. Não, você não é isso, você está naquele momento. Então quando você começa a entender que o conhecimento, quando ele não te escraviza desse jeito, quando ele não te coloca num globo, ele não coloca dentro de uma caixa e fala assim, você é isso? Não. Conhecimento é muito mais do que isso. Conhecimento é você começar a entender que outras informações fazem a sua gestão, outras informações fazem você. Você é muito mais do que aquilo que você aprende. Você é aquilo que você faz, você é aquilo que você é. O conhecimento, quando você se conhece, tem um autoconhecimento do que você é, aí você consegue ter bastante resultado. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, o conhecimento influenciando em nossos resultados. Primeiro ponto, quem determina os nossos resultados somos nós. Ponto. Não existe passado, não existe futuro, entenda a sua história, como que você passou, por que você passou, mas isso não determina quem você é. Quem determina quem você é você. É como você passa pelaquela situação, como você age naquela situação que te determina quem são os seus resultados hoje, como vai determinar os seus resultados no futuro, tá? Então, às vezes a gente sofre com vou usar a palavra sofre, né? Mas a gente passa pelaquela situação e tem um aprendizado daquela situação, até esse momento, até um certo momento. Pode ser que você reavalie aquela situação que você passou, você reavalie aquele aprendizado que você teve naquele momento e a partir desse momento seja outro aprendizado, você fala, beleza, agora eu entendi. Daqui para frente eu tenho outra visão daquela situação. E aí muda totalmente seus resultados, porque você para às vezes de dar por aquilo que você passou e começa a ser uma motivação
em busca de outros resultados. Então, quem determina o primeiro ponto, quem determina os seus resultados, quem determina os nossos resultados, somos nós mesmos. Ponto, não tem choro. Tudo depende da importância e da situação, da importância que a gente dá para cada situação, certo? Ambiente, pessoas e contextos, eles podem influenciar nos nossos resultados, mas eles só vão influenciar, mas ele não vai determinar os nossos resultados. Ambiente. Esteja envolvido com pessoas que te fazem crescer. Ambiente e pessoas. E contexto. Conteúdo. Então tente se envolver em locais que te façam muito maior do que você. Ah, Jorge, mas eu não consigo me envolver em locais... O meu ambiente não é um ambiente que me faz crescer. O meu ambiente não são de pessoas que me fazem crescer. O contexto do meu ambiente está um pouco distorcido. Tudo bem, você tem que... Saiba que você tem que estar nesse momento, nesse contexto, nesse ambiente, por um prazo. E você consegue também buscar, você não consegue mudar o ambiente por um grande período, mas um pouco do período ou por um tempo você consegue mudar esse período sim. Você consegue fazer com que colocar a sua postura nesse ambiente. Então ele pode influenciar, mas você não pode deixar que ele determine quem você é. Entendeu? Então ambiente, pessoas, contexto, vão influenciar, mas não pode determinar. Você é muito mais, lembra, os resultados que você quer passam por você, tá? Segundo ponto, não tem como fugir. Eu não estou falando aqui sobre perfis de pessoas, tá? Eu estou falando sobre tipos de pessoas. Se você quer saber mais sobre perfil, sobre que existe, realmente tem o DISC, as pessoas têm, nós temos perfis que vão fazer com que a gente tome algumas ações. Quer saber? Procura o Tom Perbellini, procura a Teresa Carelli, que vieram aqui já no podcast, eles têm muito mais informação. São informações diferentes de como a gente é formado em questão de perfil. Mas que esses dois tipos de pessoas, você vai encontrar com esses dois tipos de pessoas no seu dia a dia, que são as pessoas positivas e são as pessoas reativas. As pessoas positivas, aquela que sempre vai estar, não, pode deixar a gente dar um jeito, a gente vai fazer de alguma jeito, que são aquelas pessoas mais proativas. Não vou nem usar a palavra positiva, mas as pessoas proativas. A gente vai procurar um jeito de resolver isso. Posso tomar uma outra atitude que vai chegar naquele ponto que a gente quer. Posso controlar esse sentimento, sabe? Putz, cara, calma, esse sentimento. Vamos fazer com que aconteça? Existem pessoas proativas. Existem as pessoas reativas. Não vou colocar negativas. Então, por isso que eu não coloquei positivas e reativas. Positivas e negativas, que fica muito pesada essa informação. Mas existem as pessoas proativas e as pessoas reativas. Reativas, não sei fazer nada, sou assim mesmo e tá pronto. Ele ou ela assim me deixa louco, sabe? Nossa, meu chefe me deixa louco, minha esposa me deixa louco, meu marido me deixa louco. Aquela pessoa sempre reativa, não consegue ter uma posição, uma vida, uma visão mais proativa do negócio. São as pessoas que você vai encontrar no seu dia. Não tem como fugir disso. Esse é um tipo de... Vão ter as pessoas mais proativas e vão ter as pessoas reativas. Existem dias que você vai estar mais reativo, tem dia que você vai estar mais proativo, mas isso não vai te determinar. Pode ser que o ambiente está fazendo que você seja um pouco mais reativo, mas ele não te determina. Você é uma pessoa proativa e está sendo reativo por causa do ambiente. Existe uma pessoa que é aquela pessoa que está do seu lado, sabe aquela que às vezes suga a sua energia ou começa a pensar diferente do que você é, começar não diferente do contexto. Às vezes pensar diferente isso ajuda muito, às vezes, muitas vezes ajuda muito, mas fazer com que você pense diferente porque outra pessoa está te impondo aquilo, isso assim, está te trazendo um pouco para a parte reativa do dia a dia. Você está sendo uma pessoa reativa por causa do ambiente, por causa da pessoa, por causa do contexto, mas você às vezes não é. Então, existe um momento que nós seremos proativos e seremos reativos, mas existem as suas posturas, que você é uma pessoa proativa ou você é uma pessoa reativa. Então, esse constante do dia a dia você vai estar com essas pessoas.
Você vai ter as pessoas proativas e reativas e acabou. Pronto. A diferença das reativas e proativas é essa aí. Um tá afim, tá disposto a fazer, a outra vai colocar mais empecilho. Não que ela não faça, tá? Ela até faz. Mas vai ser naquela parte de reclamação. Você deve conhecer alguém nesse estilo que você fala assim, nossa, tô até imaginando quem é essa pessoa. Terceiro ponto. Então, ó, primeiro vamos retomar aqui. A gente falou sobre a natureza das pessoas, que o ambiente, nossos resultados passam pela gente, nós que determinamos os nossos resultados. Os ambientes, as pessoas, os contextos vão determinar, mas quem dá os resultados somos nós. Existem os dois tipos de pessoas, as pessoas proativas e reativas. E uma coisa que não foge do seu dia a dia é uma coisa que não tem como fugir, são problemas. Você é pago não pelo seu cargo, você é pago pelos problemas que você resolve para a sua empresa. Nós somos avaliados pelas quantidades, os nossos resultados são avaliados pela quantidade de problemas que a gente resolve. É um fato. E se a gente não consegue avaliar isso. Mas os problemas que a gente resolve são os resultados que a gente apresenta. O problema é constante o tempo todo. Comece a imaginar, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está resolvendo problemas. Ou seus problemas, problemas dos outros, ou problema do mundo. É sempre essa tríade. O Joel J fala que o dinheiro, ele comenta que o dinheiro não está no banco, o dinheiro está na solução dos problemas. Se você resolve o problema de algumas pessoas, número X de dinheiro. Se você resolve o problema do mundo, de muitas pessoas, X é elevado à 10ª potência. Faz lógica, né? Porque assim, se você consegue resolver o problema, você já resolve o problema de algumas poucas pessoas e você é pago por isso. Imagine se você consegue resolver o problema de uma massa. O quanto isso vai fazer diferença no seu rendimento também. Então, a gente passa o dia todo resolvendo problemas. Então, quando você fala da nossa capacidade, da nossa influência, do conhecimento influenciando nos resultados, que é o tema desse podcast, se você fala em resolução de problema, o seu conhecimento vai aumentar muito os seus resultados, por causa do que vai estar seu conhecimento implantado na solução de problemas. Existem 3 tipos de problemas. O que eu tenho controle direto, o que depende de mim, onde eu consigo atuar e resolver. Ah, Jorge, você pode me ajudar a resolver tal coisa? Depende. Me fala o que é sobre esse problema. Ah, sobre esse problema é sobre gestão de pessoas, eu não estou conseguindo ter um problema. Cara, posso sim. Tá na minha equipe? É da minha equipe? Então vamos conversar. O que está acontecendo? Me explica o que está acontecendo. Então eu tenho, na solução desse problema, eu tenho controle direto. O que eu tenho controle indireto é da minha equipe? Não é da minha equipe. Ponto, eu não consigo, mas eu tenho o contato do líder dessa pessoa. Pera, vamos lá. Tenho contato do outro líder? Vamos lá conversar com ele. Eu não posso resolver, porque não faz parte da minha equipe, mas aonde eu consigo, depende de outras pessoas. Eu vou falando de gestão de pessoas, mas tem coisas que na nossa vida nós temos controle direto e tem coisas que tem controle indireto. Depende de outras pessoas para que me ajudem a resolver esse problema. Então tenho que ter certeza que eu vou precisar de outras pessoas para algumas coisas. Eu vou precisar de ferramentas, eu vou precisar de mais dinheiro, eu vou precisar de mais influência, eu vou precisar de mais conhecimento. Então eu tenho que buscar nessas ferramentas, nessas pessoas, para que eles consigam resolver o meu problema ou que eu possa ajudá-los a selecionar o problema deles também. Então, pessoas que virão até mim, pegando as minhas informações, os meus conteúdos, as minhas ferramentas, a minha experiência para que eu possa ajudá-los a resolver o problema. Então existe o problema de controle direto, o problema de controle indireto e o problema de controle inexistente. Isso não depende da gente, não depende de outras pessoas, o controle é inexistente. Aqui a solução ela está mais na influência dos nossos resultados sobre o problema em si. Explico. Tô vindo para cá hoje, peguei um acidente na rodovia. Meia hora de atraso. Consigo fazer alguma coisa? Eu tenho controle direto? Eu tenho controle indireto sobre essa situação?
O controle indireto teria sido lá em casa, se eu tivesse lá na hora que eu estivesse saindo, colocado no Waze, na hora que eu saí de casa, ele mostraria que lá tinha se esse acidente tivesse acontecido, fala, pega outro caminho. Agora, não fiz isso. O controle é ficar ali parado. O que eu vou fazer com esse momento? Ficar nervoso vai ajudar? Não. Vai abrir o caminho do trânsito? Vão abrir só para eu passar? Não, já vai acabar atrasando? Não. Então, o controle é inexistente. De alguma forma, você vai ter que fazer que aquele momento seja menos desagradável e que você trabalhe. Vai atrasar meia hora? Vou ouvir um podcast. Peraí, deixa eu reler o tema do que a gente vai falar hoje. Deixa eu fazer um aquecimento vocal. O que eu vou fazer para que aquele momento seja diferente? Então, o controle é inexistente. A solução está na influência que eu vou dar para aquele momento. O problema em si vai fazer com que eu tenha outros resultados, entendeu? Então, vamos lá. Problemas. Controle direto depende de mim. Controle indireto depende de outras pessoas ou outras ferramentas. Controle inexistente. Eu só tenho o resultado passa pela influência de como eu vou atuar naquele problema. Só. Ponto. Agora, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o autor ele comenta uma parte um pouco mais técnica do negócio. Tudo na nossa vida ele passa por 2 pontos, o estímulo e a resposta, para tudo. Nós temos aqui o estímulo e a resposta. Um bom dia, bom dia. Uma boa tarde, boa tarde. Olha, o problema é esse, a solução está aqui. Então, estímulo e resposta. A diferença entre o estímulo e a resposta, entre o estímulo que você sofre e a resposta que você vai dar, entre eles tem algo muito gigante que chama o poder da escolha. A liberdade de escolha. Então você tem aqui o poder, o estímulo sobre aquela situação, o estímulo que você vai sofrer, né? Seja, vamos colocar um bom dia, automaticamente um bom dia. Bom dia pra quê? Só se for pra você, porque pra mim não tá sendo bom dia, entendeu? Dentro dessa resposta você tem um espaço aqui, que é o poder da escolha, a liberdade de escolha, o poder da escolha. Explico o porquê. Entre o estímulo e entre a resposta, nesse poder da escolha, essa liberdade de escolha, você vai começar a trabalhar como que você vai dar a resposta sobre aquela situação. Então a gente está falando de bom dia, uma coisa mais simples assim, mas vamos imaginar que você tem um atraso, que nem eu falei do atraso agora. Chegou, parou o trânsito, o estímulo. Parou o trânsito. Não acredito que parou o trânsito. Eu tenho hora marcada, eu marquei com o pessoal do estúdio às 9h30. Nossa, tá marcando que eu vou chegar às 10h20 e agora o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Vai mandar mensagem, falar, desculpa, tive um atraso. Ou, ao contrário, começar a ficar nervoso, começar a buzinar, fazer alguma coisa, entendeu? Então, esse poder de escolha, essa liberdade de escolha vai passar por 4 pontos. Vamos falar sobre esses pontos? A autoconsciência. A autoconsciência é aquela entender sobre a situação. O controle é um problema? É um problema. É um problema que eu tenho controle? Não, não tenho controle. É controle direto? Não é controle direto. É indireto? Não é indireto. Indireto, se eu tivesse visto lá atrás, tivesse me mostrado. É inexistente o meu controle. Tem que esperar, avisar e beleza. Ok? Então tá bom. A imaginação. Jorge, a imaginação é ser criativo? Não, não. É diferente de você ter uma mente criativa. Eu vou subir pela calçada aqui, vou pelo acostamento. Não, cuidado com isso. A imaginação é o seguinte, começa a criar um momento, começa a criar aquela situação, a imaginar o que eu posso fazer para que aquilo seja mais fácil de ser resolvido. Lembra? Se teve um estímulo, qual a resposta que eu vou dar? E cara, a gente tá falando disso aqui, eu não tô falando que a gente vai falar assim, o estímulo, atraso, deixa eu pensar agora a autoconsciência. Não, isso aqui são frações de segundos. O que a gente tem que começar a fazer é entender que entre o estímulo e a resposta, comece a analisar a sua resposta. Como você está dando aquela sua resposta. Em cima disso, você começa a analisar a resposta. A resposta não foi legal. Sabe aquela resposta atravessada às vezes que você dá? Para o seu chefe, para a sua equipe, para o ambiente que você está, aquele negócio bem pum, pá, pum. Começa a analisar como foi essa resposta. Putz, aí você começa a entender essa liberdade de escolha, você começa a retrabalhar esse poder da escolha,
essa liberdade de escolha sua, e começa a mudar as próximas respostas que você vai ter em cima dos seus estímulos que vão aparecer mais para frente. Não é uma coisa que assim, agora que eu estou explicando isso, a partir de amanhã agora eu consigo entender que entre o estímulo e a resposta tem um poder da escolha, que a minha liberdade de escolha vai fazer com que eu mude a resposta. Cara, é treino, constância, disciplina, mostrar ali, ele fala, faz, até que você vire um hábito, começa a entender que a sua liberdade de escolha é muito maior do que o estímulo e a resposta que você vai ter. Entendeu? Então nós temos a autoconsciência, entender que ali tem um problema. Nós temos a imaginação, começar a criar aquilo lá, que você começa daí a ter consciência, que é diferente da autoconsciência, ter consciência sobre a situação, como você ter a consciência que as suas respostas passam por esse poder da liberdade, você começa a entender que lá atrás, então toda vez que você vai sair, você já começa a ser mais... Antes de ter o estímulo, você já começa a ter consciência do que pode ter lá na frente. Exemplo, mesma coisa do trânsito. Estava vindo, ao invés de eu esperar, eu tenho consciência que eu preciso pegar o celular, jogar num Waze, num Maps da vida, e falar assim, como que eu chego em tal local? Ah, por aqui, se for por aqui, você vai pegar trânsito. Tá? Então eu tenho consciência que aquilo ali vai... e ter consciência que se eu resolver seguir pelo trânsito, a minha resposta tem que ser muito moderada, porque eu resolvi estar lá, ok? E a vontade independente, quando você começa, a vontade independente é quando você já tá tão preparado que a sua vontade independente já começa a ser, o seu poder da liberdade, essa liberdade de escolha sua, ela tá enraizada em você. Então, quando você pega esses 4 pontos, que essa vontade independente já te deixa mais... Você já pôs tanto em prática, tanta disciplina, tanto faço, que a minha vontade independente já é... Atrasou? Beleza, não tem problema. Cara, ó, desculpa, vou ter um atraso, pode esperar? Pode. Então, beleza. Então, eu sigo com o meu caminho. Esse tempo que eu tô aqui parado, eu vou ouvir um podcast, vou me preparar um pouco mais, faço aquecimento vocal, postura, deixa eu começar a pensar e imaginar o que está acontecendo lá na frente. Então o meu poder de resposta é muito maior do que eu chegasse e ligar, nossa, que horrível, tá tudo atrasado. Então você começa a mudar os sentimentos, mudar aquelas consequências, mudar os seus resultados. O conhecimento que você tem já começa a fazer toda a diferença no estímulo e na resposta que você entrega, e com isso você faz com que você seja um ser humano melhor, você seja uma pessoa melhor, alguém que as pessoas querem estar do seu lado, que você consegue fazer diferença na vida dos outros. Então, quando falar poder da escolha, a liberdade de escolha, isso é muito importante. Olha, poder da escolha, liberdade da escolha. O título é o poder da escolha, porque entre esses dois você tem a liberdade de escolha. Você que tem a liberdade de escolher o que você vai entregar. Qual resposta você vai entregar? Isso é bem bacana, porque você começa a ser mais selecionado, você consegue entregar um conteúdo você consegue entregar uma resposta sobre aquele estímulo. Uma coisa é quando você está sozinho, né? Uma coisa é quando você está com outras pessoas. Então, o que você está entregando para que as outras pessoas vejam? Então, muito da sua equipe passa por você. Então, muito dos resultados da sua equipe, da sua organização, passa por você. Muito não, né? A empresa ela é feita de um grupo de pessoas que entrega resultados. Então, quando você aprende que esses resultados passam por pessoas que passam por você, que seus resultados, a sua postura, o seu estímulo e resposta está fazendo interferência lá na frente, lá nas pessoas, que isso está interferindo porque a sua gestão da sua área está interferindo na área das outras pessoas, que está interferindo numa organização, aí você começa a entender o porquê que às vezes existem mudanças de posição, existem mudanças de liderança, porque os resultados dessa liderança interferem sim na sua equipe, que interfere sim na organização. Entendeu? Então, esse estímulo e resposta e o poder, essa liberdade de escolha passa por você em frações de segundos. Tempo, disciplina, conhecimento, lendo,
Busquem esse livro, é muito importante, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é muito conteúdo para a gente falar aqui. Se você gostou, comenta aí, espero ter passado bastante informação, bastante conteúdo, a ideia é que eu possa ter feito uma pessoa melhor. Comenta aí se está gostando desse modo mais didático do podcast, esse modo mais bate-papo direcionado, com ferramentas do seu dia a dia, do que eu uso, do que eu aplico. Vou tentar trazer pessoas importantes também falando, pegando as ferramentas deles para que a gente consiga colocar em prática e passando para você. Comenta aí se você gostou disso aqui, se a gente segue com esse modelo. Eu gosto porque eu preparo, eu pego o que eu vivo no dia a dia e passo para você. Espero ter contribuído para isso. Se gostou, comenta aqui, segue a gente, vai ver mais dos podcasts. Espero que eu tenha agradecido o seu tempo, valorizado o seu tempo. Beleza? Até o nosso próximo bate-papo, até o nosso próximo episódio.